Temos a ceia do Senhor. Noite de Páscoa. Domingo da Ressurreição. 1 Reis, capítulo 21. A leitura é um pouco extensa. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 29. 28 versículos, 29 versículos. Primeira Reis 21. Todos acharam? Primeira Reis 21. Na verdade é o capítulo todo que vamos ler. Vocês que não gostam de ler Bíblia, não é um problema. 1 Reis 21. Todos acharam? Amém. Amém. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: queres que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outro em seu lugar. Porém ele disse: não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-os com o sinete deles, enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe haviam mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote foi apedrejado e morreu, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tespita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te,
porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morreu de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morreu no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor Elias, o Tesbita, dizendo: não viste Acabe se humilha perante mim? Portanto, viste se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas no dia de seu filho trarei sobre a sua casa. Poder sentar, irmãos. Eu fiz questão de ler o texto todo, para que você entenda o que vamos falar nessa noite. Porque o texto, ele é precedido, o texto que vamos abordar, ele é precedido de um contexto. E esse contexto precisa ser considerado no que vamos dizer nessa noite. Meus amados irmãos, meus queridos filhos na fé, meus discípulos queridos, meus amados e eleitos, servos e servas do Senhor, nós sabemos pela palavra de Deus que Deus colocou o homem, criou o homem e colocou no Éden. E nós sabemos que do Éden, o que aconteceu, Deus tirou do homem a mulher, colocou-os no Éden, e os homens ali, o homem e a mulher que eles estavam, pecaram por indução da serpente. E a serpente, ela ali estava representando, estava sendo um instrumento do próprio Satanás para fazer com que Adão e Eva pecassem. Pelo que Deus, quando vai executando juízo, vai executando justiça sobre o pecado de cada um deles, Deus diz à serpente que poria inimizade entre o descendente da mulher e a serpente, entre o descendente de um e o descendente de outro, e que um lhe pisaria a cabeça e o outro lhe feriria o calcanhar. Deus ali colocou uma inimizade, e isso é importante que fique claro, entre o descendente da mulher e a serpente. A primeira inimizade que se tem história nesta terra começa nesse livro, e é uma inimizade entre Deus e seu antagônico, entre Deus e o diabo, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Mais à frente nós vamos ver o que isso vai redundar. Seguindo a leitura da Bíblia, nós vemos que foi preciso que Jesus, hoje estamos comemorando Páscoa, foi preciso que Jesus fosse à cruz do Calvário, que Jesus fizesse carne, que morresse por nós ressuscitasse, para que pudéssemos então ser resgatados por Deus, porque toda a raça humana em Adão pecou, toda a raça humana em Adão se desviou de Deus, e Deus precisou providenciar uma maneira, uma forma de trazer a raça humana de novo para si,
E essa prova, essa forma, essa maneira chama-se Jesus. Jesus, irmãos, é a forma com que Deus escolheu, o caminho que Deus escolheu para fazer com que os homens de novo pudessem ter a chance de serem reconciliados com Deus. A Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apocalipse diz que Deus, por meio de Cristo Jesus, comprou povo de toda tribo, língua e nação, e os fez deles reis e sacerdotes para o eterno Deus. Nós precisamos entender que Deus tomou a atitude que tomou, que o Filho de Deus veio a esta terra, não para ser mais uma opção dentre muitas, mas Ele veio a esta terra para morrer por nós, para por nós ressuscitar, porque esta era a única solução de acabar com esta inimizade entre nós e Deus. E é sobre essa inimizade que eu gostaria de falar nessa noite. Acabe, quando ele vai tomar a vinha de Nabote, Elias, ele tem um encontro com Elias, e Acabe fala com Elias e diz: já me achaste, inimigo meu? Por que Acabe considerava Elias como inimigo? Porque Acabe disse: você, meu inimigo, já me achou? Por que Acabe considerava Elias como seu inimigo? Porque Elias, irmãos, ele fora levantado pelo Senhor para denunciar e combater a maldade, as abominações, as idolatrias, as prostituições que Acabe insistia em fazer, instigado por sua mulher Jezabel. Versículo 25, 26 que nós lemos de 1 Reis 21, diz que ninguém, e esse texto é um texto tremendo, esse registro do Espírito Santo sobre Acabe é tremendo, porque diz que ninguém houve como Acabe, não houve ninguém parecido com ele, não houve ninguém semelhante a ele, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, por causa das que sua mulher Jezabel instigava. Veja, por causa de Jezabel, Acabe introduziu em Israel a adoração ao demônio chamado Baal, introduziu idolatria e apostasia. Por causa de Jezabel, Acabe consentiu com o assassinato dos profetas do Senhor. Por causa de Jezabel, Acabe consentiu com a mentira e com o assassinato de Nabote e de seus herdeiros, planejado por Jezabel. Acabe vai lá na vinha de Nabote e diz: eu quero ela para mim, me venda, eu compro, eu dou outra em troca. Nabote diz: eu não vou te dar a herança, a minha herança, a herança da minha família. Ele vai para casa irritado, ele vai para casa chateado, ele vai para casa muito chateado com aquilo, e você vê onde pode chegar a cobiça e a ganância humana. Ele era rei, ele tinha tudo que ele queria, mas ele queria aquela vinha que não era dele, e porque ele queria aquilo, a Bíblia diz que ele não comia. Ele foi para casa triste, ele já não comia, ele já deitou na cama e ficou deprimido. E sua mulher olhar para ele e disse: o que você tem, homem? O que você tem, Acabe? Ah, eu queria vir de Nabote, tentei comprar e não me vendeu. A mulher maligna como ela diz assim: você governa sobre Israel mesmo? Tu é rei mesmo? Deixa comigo que eu vou resolver. E a Bíblia diz que ela contrata uns homens malignos, ela arruma uns homens malignos para darem falso testemunho de Nabote, para que Nabote fosse apedrejado. Irmãos, assassinatos, homicídios, mortes, idolatrias, prostituições, culto a demônios, rebelião contra Deus. É isso que há no mundo. É isso que era consentido por Acabe. É isso que Acabe consentia. Acabe considerava Elias seu inimigo. Você sabe por quê? Porque
que Acabe se tinha colocado como inimigo de Deus. Irmãos, isso é tremendo. Por quê? Porque o mundo, diz João, está morto no maligno. O mundo jaz no maligno. Tudo que há no mundo está corrompido pelo pecado. E sob a influência do príncipe deste século, do príncipe deste mundo. O amor que há no mundo é egoísta. É um amor que só pensa em si mesmo. Um amor que cobiça todas as coisas para ter sua própria satisfação pessoal. É assim também são as religiões do mundo, que põem ênfase no egoísmo, tanto dos fiéis como de seus deuses. As religiões que põem seus deuses como cobiçando coisas humanas, até pessoas. Deuses que exigem sacrifícios para dar alguma coisa em troca. Fiéis que buscam manipular seus deuses para terem caprichos atendidos. Nem mesmo a sabedoria do mundo é sábia, irmãos. Paulo diz que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Todos os pecados, todos eles, são pecados contra Deus e têm uma base em comum, e essa base em comum é o eu, é a vontade de fazer. E esse pecado é essa manifestação desse eu, capaz de cometer as piores ações para ter a sua satisfação pessoal. Veja, Acabe queria a vinha de Nabote a qualquer preço, e Jezabel conseguiu a vinha de Nabote para ele, a preço de sangue, a preço de assassinato, a preço de homicídio, a preço de traição, a preço de sujeira, a preço de golpe. Ela foi sábia, deu certinho o plano dela, mas a sabedoria que ela tinha era sabedoria diabólica, terrena, animal. Não era uma sabedoria segundo Deus, era uma sabedoria gerada na escola do inferno. E eu quero que vocês fiquem bem claros com isso, porque Deus, irmãos, Ele mandou Elias se dispor a encontrar com Acabe, a fim de notificá-lo que seu pecado estava debaixo de condenação, notificá-lo do que aconteceria com ele. Elias vai até Acabe e diz: no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também teu próprio sangue. Falando de Jezabel, Elias diz: os cães comerão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Acabe, irmãos, ele representa ele representa um crente apóstolo. Acabe era israelita, ele era povo de Deus. Ele representa o crente desviado. Jezabel, pelo contrário, representa os filhos da desobediência, porque Jezabel não era israelita, ela era filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, ela era de outro país, ela era estrangeira. E aqui você tem um casamento entre um crente apóstolo e o mundo, sendo tipificado no relacionamento de Acabe e Jezabel. E eu quero dizer nessa noite que Deus, irmãos, há de tratar tanto com os apóstolos quanto com os filhos da desobediência. Deus foi atrás, mandou que Elias fosse falar com Acabe e disse: eu não vou deixar impune o que você fez. Eu não vou deixar impune o que você e a tua mulher têm feito. Não haverá impunidade, irmãos. Impunidade é algo do reino dos homens. Impunidade é algo dos homens. A justiça humana é a justiça da base da impunidade. É a justiça que condena e logo solta. É a justiça humana que dá uma condenação, mas que aceita suborno e logo libera a pessoa debaixo de fiança, debaixo de gordas propinas, debaixo de gordos subornos, e a pessoa então, ela vive a sua vida muito bem, tranquila. Mas a justiça de Deus, irmãos, ela jamais será corrompida. A justiça de Deus jamais será objeto de corrupção, jamais será objeto de impunidade. Irmãos, uma coisa que precisa ficar bem claro é que todo pecado, todo ele, cometido por quem quer que seja, todo ele é alvo da justiça de Deus. Todo ele. E eu não quero que você se engane aqui nesta noite.
Porque é justamente por causa da multidão de pecados que a Bíblia diz uma coisa tremenda, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, Deus está irado com os filhos da desobediência. Você entende o que é isso? Deus, irmãos, está irado, sua ira está posta sobre cada filho da desobediência que há no mundo. Cada um, irmãos, que se recusa, que dá as costas a Cristo, que se recusa a ter um encontro com Jesus, a Bíblia o chama de filho da desobediência, filho da ira, e Deus está irado com eles. E Jezabel, irmãos, é um tipo desse filho da desobediência. É assim que Deus vê os homens pecadores sem Cristo, filhos da desobediência, filhos da ira. E isso é muito tremendo, irmãos, porque a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ela é objeto de revelação, você sabia? Romanos capítulo 1, versículo 18, se você quiser acompanhar, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, irmãos, é objeto de revelação. O céu revela uma coisa assim: a ira de Deus sobre a injustiça. A Bíblia segue dizendo em Romanos, segue falando que são pessoas que se inculcando por sábios se tornaram loucos, que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como aves, quadrúpedes, répteis, que são pessoas reprováveis em seus sentimentos, cheios de injustiça, cheios de malícia, cheios de avareza, cheios de maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, a ira de Deus está posta sobre estas pessoas. Deus está irado, irmãos, contra a humanidade perdida, pecadora, que só pensa em si mesma, que vive para si mesma, que desprezou o Criador e que se colocou no trono de Deus. Deus está irado. Está irado, irmãos, contra todo homem e mulher que vive para si mesmo, numa vida de pecado sobre pecado, pecado mais pecado. Deus está irado. A ira do Todo-Poderoso está acesa, irmãos, contra essas pessoas. Pessoas que, apesar das boas obras, estão debaixo da ira de Deus. Uma coisa que precisamos, que o homem precisa entender, é que a vida não é um grande banco imobiliário. A fé não é um banco imobiliário com crédito e com débito. Boas ações não cancelam mais ações. Boas atitudes não justificam pecados. Boas ações não cobrem pecados de ninguém. Para Deus, irmãos, toda essa justiça humana de boas obras, isso cheira mal, isso fede. Assim como o homem pecador é considerado imundo, sujo diante de Deus.
Isaías 64 diz assim: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. A humanidade, irmãos, hoje passa, ela quer crer num Jesus bonzinho, num Jesus cheio de compaixão, cheio de misericórdia, incapaz de condenar alguém no inferno. Só que, irmãos, a humanidade está errada. Ela desenhou para si mesma um Deus segundo seu coração perdido, um Deus bonachão, que nunca condena ninguém, que tudo aceita. Só que o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, abra comigo, Apocalipse 19, vai nos revelar um Jesus diferente do que a humanidade vê de Jesus. Para a humanidade, Jesus está lá no céu, sempre disposto a fechar os olhos para os pecados da humanidade. Irmãos, por causa dos pecados da humanidade é que Jesus foi para a cruz. Ele carregou sobre si os pecados, os nossos pecados. Foram os nossos pecados que estavam sobre ele. Então não pense que Deus leva a questão de pecado como uma questão de brincadeira, porque não leva. Se existe um tema que é muito sério para Deus, é a questão do pecado. Olha como Apocalipse 19 descreve o Senhor Jesus. Apocalipse 19, versículo 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. Para quê? Para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente faz o quê? Pisa o lagar do vinho, do furor da ira, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, o Jesus que a Bíblia mostra, ele é fiel e verdadeiro. Não é um Jesus hipócrita, não é um Jesus bonachão, não é um Jesus que fecha os olhos ao que os homens fazem, não é um Jesus que está disposto a fazer um outro sacrifício para salvar o homem. Jesus fez um único sacrifício e perfeito sacrifício de uma vez por todas para salvar o homem. O que o homem precisa fazer é agora procurar Jesus e ter um encontro com ele. Um Jesus que é fiel e verdadeiro, que imporá justiça absoluta por meio do juízo, verdadeiro em seu caráter. Esse Jesus, irmão, não há falsidade. Ele é fiel não apenas como Salvador, mas como juiz. Um Jesus que vem com um novo nome que só ele sabe. Jesus, irmãos, é o nome dado para a redenção dos homens, mas ele vem com um outro nome para juízo e justiça. Veja o que a Bíblia fala, que é ele quem pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. É ele que esmaga as uvas para produzir o vinho do furor da ira. É ele que está pisando as uvas, irmãos. É um Jesus diferente do que o mundo coloca. É um Jesus totalmente diferente do que o mundo pensa. Não é um Jesus, irmãos, que está disposto a ficar brincando com o homem, dando ao homem
sempre a condição de debochar dele, de escarnecer dele, como a vida de pecado, seu pecado. Não, irmãos. Todo escárnio produzido pelo homem um dia terá fim. Todo deboche, irmãos, produzido pelo homem um dia terá fim. Toda apostasia que o homem faz um dia encontra ele mesmo. Todo pecado, irmãos, que o homem sem Deus produz um dia se levantará contra ele. Eu quero dizer nesta noite, e eu sei que a noite de Páscoa, você precisa estar muito certo disso, porque Páscoa não é ovinho, não é chocolatinho, também não é Jesus bonachãozinho, batendo palminha para os pecados da humanidade. Não, irmãos. O Jesus que a Bíblia fala, ele é muito sério. Ele é um Deus que é muito sério. Ele é um Deus, irmãos, que levou com seriedade até o fim a sua missão. Irmãos, e levará até o fim a missão do Pai com a máxima e extrema seriedade possível. Eu quero dizer nesta noite de Páscoa, para o perdido, para aquele que não tem Jesus, para aquele que não tem Deus como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero dizer para o perdido nesta noite de Páscoa, que ele não confie que Jesus vai salvá-lo se ele não tiver um relacionamento com ele, porque o lugar para ele está destinado não é o céu, também não é o purgatório, também não é a reencarnação, também não é a transmigração de alma. O lugar que está destinado